E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1193. Hoje é quarta-feira de manhã, ainda não terminou ainda 1192. Como eu antecipei um pouquinho antes, e grande chance de pulverizar se não tiver alguma zebra ou duas nos jogos de quarta-feira hoje à noite. Sei não. Bora lá, Loteca 1193, 7 jogos da Série A, 4 jogos da Série B, 2 jogos da Série C e a grande final da Liga dos Campeões, né? Nós temos aí do jogo 1 ao jogo 7. São jogos de sábado, 8 ao 14, domingo. Tá aí a marcação no jogo 1 ao jogo 7. Bora lá, sem enrolação, jogo 1, Bahia e São Paulo. Bahia é o sétimo colocado, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, jogando em casa, em Salvador. Venceu o Ceará, venceu o Botafogo, venceu o Vitória e empatou com Corinthians e Mirassol. Como mandante, esse ano tem 14 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O São Paulo é o 13º colocado, 2 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Como visitante, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Botafogo, empatou com o Ceará e perdeu para o Palmeiras. Como visitante em 2024, tem 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Os últimos 10 jogos entre Bahia e São Paulo, independente do mando de campo, 2 vitórias do Bahia, 3 empates, 5 vitórias do São Paulo. Em Salvador foram 1 vitória do Bahia, 1 empate e 3 vitórias do São Paulo. Em 2024 foi Bahia 0, São Paulo 3. Um ótimo clássico aqui para resolver, mas eu vejo aqui os dois times bem equilibrados, tá? Não são muito de fazer gol. Eu vou fazer um empate nesse jogo aqui. Jogo 2, Coritiba e Avaí. Coritiba é o 3º colocado, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, jogando no Couto Pereira. Empatou com o Novo Horizontino e venceu o Vila Nova, venceu o Operário e venceu o América. E não levou nenhum gol, hein? Como mandante em 2025 tem 6 vitórias, 4 empates e só 1 derrota. O Avaí é o 5º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Fora de Floripa, venceu o Amazonas, empatou com Cuiabá e com a Ferroviária e perdeu para o Goiás. Em 2025, como visitante, tem 2 vitórias só, 7 empates, 2 derrotas. Fora são 14 jogos. São 14 jogos sem empate entre Curitiba e Avaí. Nesses 14 jogos, 10 vitórias do Curitiba, 4 vitórias do Avaí. Em Curitiba foram 7 jogos, 7 vitórias do Curitiba. Em 2024 foi Curitiba 1, Avaí 0. Mesmo o Avaí estando bem aqui esse ano como 5º colocado, mas a sua melhor campanha é em casa, fora de casa não está bem não. O Curitiba está muito bem e eu acho que vai continuar assim. Eu vou seco no Curitiba no jogo 2. Tá aí a marcação no Curitiba. Bora pro jogo 3. ABC e Náutico. O ABC é o 14º colocado, 1 vitória, 5 empates, 1 derrota. Em Natal, empatou com CSA e Anápolis e perdeu para o Ituano. Em 2025, como mandante, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Náutico é o 13º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Jogando fora, perdeu por Itabaiana e para o CSA. E venceu, deixa eu ver aqui. E venceu o Ipiranga. Como visitante, em 2025 tem 4 vitórias, 1 empate, 8 derrotas. Os 5 últimos jogos em Natal entre ABC e Náutico. 3 vitórias do ABC, 2 vitórias do Náutico. Em 2024 foi ABC 0, Náutico 3. O Náutico aqui é um timinho bem... Não dá para confiar no Náutico, tá? Ganha em casa, perde em casa, ganha fora, perde fora. Tá bem estranho o Náutico. O ABC também não é um time de confiança. Aliás, nenhum time de Série C é de confiança, né? Eu vou fazer um duplo aqui nesse jogo. Tá aí meu primeiro duplo. Jogo 3, ABC e Náutico, coluna do meio e coluna 2. Jogo 4, Atlético Goianiense e Goiás, clássico goiano, né? O Atlético Goianiense é o 13º colocado, tem 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Em Goiânia, venceu o Atlético Clube lá de Minas Gerais e venceu o Novo Horizontino. E empatou com Cuiabá e com Remo. Esse ano, em 2025,
como mandante, 5 vitórias, 7 empates, 1 derrota. Pega o Goiás, que é o primeiro colocado, 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Como visitante, venceu o Operário, venceu o Botafogo de São Paulo, empatou com o Paysandu e perdeu para o América. Os últimos 10 jogos, entre eles, independente do mando de campo, são 5 vitórias do Atlético Goianiense, 2 empates e 3 vitórias do Goiás. Esse ano no estadual foi Goiás 1, Atlético Goianiense 2. Eu estou pendente mais para o lado do Goiás, mas eu vou fazer aqui um seco. Eu vou fazer um empatezinho aqui no jogo 4. Tá aí a marcação do jogo 4, bora pro jogo 5. Atlético e Cuiabá. O Atlético é o 18º colocado, 2 vitórias, 7 derrotas. Como mandante, venceu o Volta Redonda e perdeu para o CRB, perdeu para o Vila Nova e perdeu para o Novo Horizontino. Esse ano, como mandante, foram 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Cuiabá é o 7º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, venceu o Volta Redonda, empatou com o Atlético Goianiense e com o CRB e perdeu para a Chapecoense. Em 2025, Cuiabá, como visitante, tem 5 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Cuiabá vem para brigar para voltar para a Série A, né? Eu vou acreditar aqui no Cuiabá, no jogo 5, fazer um duplo aqui. Jogo 6, Vasco e Bragantino. O Vasco é o 15º. O Vasco é o 15º colocado. 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, jogando em São Januário. Venceu o Santos, venceu o Sport e o Fortaleza. Empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras. Esse ano, como mandante, o Vasco tem 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Pega o Bragantino, é o 4º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, venceu o Sport, venceu o Santos e empatou com o Grêmio. Perdeu para o Fluminense. Em 2025, como visitante, tem 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Fizeram aí os últimos 5 jogos que eles estiveram no Rio. Foram 2 vitórias do Vasco, 3 empates. Em 2024 foi Vasco 2, Bragantino 2. Bragantino está com um ótimo time esse ano, mas como visitante não está me agradando não. Eu vou de Vasco no jogo 6. Jogo 7, PSG Internacional, a grande final da Champions, né? Em Munique. O PSG no total aí na Champions teve 10 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Na primeira fase ficou em 15º, e depois foi jogar o playoff, né? Tem um joguinho a mais aqui que é Internacional. No campeonato francês tem 26 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. A Inter tem 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Na primeira fase foi o 4º colocado. No campeonato italiano tem 24 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. E eu vou ficar com a Inter aqui. Acho que eu no máximo aqui o PSG, um empatezinho aqui. Eu vou de empate e coluna 2 no jogo 7. Tá aí meu terceiro duplo. Bora pro jogo 8, Mirassol Sport. Mirassol é o 9º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Em Mirassol venceu o Grêmio e venceu o Corinthians. Empatou com o Fortaleza e com o Atlético Mineiro. Mirassol em 2025 como mandante, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Pega o Sport, é o 20º, o último colocado, tem 3 empates, 7 derrotas, não ganhou de ninguém. Como visitante empatou com o São Paulo e aí perdeu para o Vasco, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Ceará. Em 2025 o Sport visitante teve 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Mirassol e Sport fizeram aí 4 jogos, 1 vitória para cada mandante e 2 empates. Em 2024 foi Mirassol 0, Sport 0. E eu vou ficar com o mandante, acho que o Mirassol está bem melhor. Jogo 8 eu vou de Mirassol. Jogo 9, Santos e Botafogo. O Santos é o 18º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Na Vila venceu o Atlético Mineiro, empatou com o Bahia e com o Ceará e perdeu para o Bragantino. Em 2025 o Santos na Vila tem 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O Botafogo é o 11º colocado,
3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante foram 2 empates em 0-0 com o Palmeiras e com o Flamengo e 3 derrotas por 1-0. Perdeu para o Bragantino, Atlético Mineiro e Bahia. Não fez nenhum gol como visitante o Botafogo. Em 2025, como visitante, só 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Os últimos 10 jogos entre Santos e Botafogo, independente do mando de campo, 4 vitórias do Santos, 5 empates e só 1 vitória do Botafogo. Na Vila Belmiro foram 5 jogos, 3 vitórias do Santos, 2 empates. Em 2023, já que 24 o Santos não estava na Série A, foi Santos 2, Botafogo 2. Eu vou acreditar aqui que o Botafogo vai continuar perdendo fora de casa e vou de Santos no jogo 9. Bora lá, jogo 10, Juventude e Grêmio. Clássico gaúcho. O Juventude é o 19º colocado, ou penúltimo. 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Em Caxias venceu o Vitória e venceu o Ceará. Lá em Caxias ainda empatou com o Mirassol, com o Fluminense e perdeu para o Atlético Mineiro. Em 2025, como mandante, o Juventude tem 7 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. O Grêmio é o 12º colocado, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como visitante aí empatou com Vitória, perdeu para o Ceará, para o Mirassol e para o São Paulo. Em 2025, como visitante, tem 3 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Os últimos 5 jogos em Caxias, 3 vitórias do Juventude, 1 empate e 1 vitória do Grêmio. Esse ano foram 2 jogos em Caxias, na 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Juventude 2, Grêmio 0. Na semifinal, Juventude 2, Grêmio 1. Joguinho difícil, mas eu vou ficar com empate no jogo 10. Bora lá pro jogo 11, CRB e Remo. CRB é o 8º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como mandante venceu a Chapecoense, Volta Redonda, o Criciúma e empatou com Cuiabá. Em 2025, 5 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. Pega o Remo, é o 2º colocado, 4 vitórias, 5 empates, não perdeu. Como visitante foram 4 jogos, 4 empates, empatou com a Ferroviária, Botafogo de São Paulo, Criciúma e Atlético Goianiense. Em 2025, como visitante, o Remo tem 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Os últimos 6 jogos em Alagoas, entre ambos, foram 3 vitórias do CRB e 3 empates. O Remo vem muito bem, tá? Ainda está invicto. E eu vou acreditar que o Remo vai tomar a sua primeira derrota aqui. Bora pro jogo 12, Corinthians e Vitória. Corinthians é o 8º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Na Arena venceu o Vasco, o Sport, o Inter e o Santos. Perdeu para o Fluminense. Em 2025, como mandante, 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Vitória é o 17º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Como visitante não venceu, mas empatou aí com o Atlético Mineiro, com o Fluminense e perdeu para o Juventude, para o Ceará e para o Bahia. Os últimos 10 jogos, entre eles independente do mando, 5 vitórias do Corinthians, 3 empates, 2 vitórias do Vitória. Em 2024, Corinthians 3 vitórias, 2. Meu amigo, quem viu o jogo do Corinthians ontem contra o reserva do Huracan, doído demais, os caras estão ruim, muito ruim, tá? Estão errando o passe de 2 metros, um do lado do outro. Mas aqui como é o Vitória, eu vou ter que ir de Corinthians no jogo 12. Jogo 13 é o Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará é o 6º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em Fortaleza não perdeu, venceu o Grêmio, venceu o Vasco, venceu o Vitória, venceu o Sport e empatou com o São Paulo. Em 2025 o Ceará tem 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota, tudo isso como mandante. O Atlético Mineiro é o 10º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Como visitante venceu o Juventude, empatou com o Mirassol e com o Cruzeiro e perdeu para o Grêmio e perdeu para o Santos. Em 2025 o Atlético Mineiro como visitante, 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Os 10 últimos jogos entre eles, 2 vitórias do Ceará, 3 empates, 5 vitórias do Atlético Mineiro. Joguinho difícil também, Ceará em casa está muito forte. O Atlético Mineiro fora de casa está muito ruim. Eu vou de empate no jogo 13.
Jogo 14, Maringá e Ituano. Maringá é o quinto colocado, 3 vitórias, 3 empates, uma derrota. Como mandante, venceu o São Bernardo e o Confiança e empatou com o Botafogo da Paraíba. Maringá em 2025 como mandante, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, pega o Ituano. É o sexto colocado, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, venceu o Anápolis e o ABC e perdeu para o Figueirense. Em 2025, o Ituano como visitante, 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Eu vou ficar com o mandante, o dono de casa, o Maringá. Pessoal, tá aí meu joguinho com 3 duplos, tá? Talvez eu faça mais 1 ou 2 aqui, não, ou talvez não faça nada. Tá bem feito ver esses jogos aqui, tá? Tu vê aí esses times na Sul-Americana e agora na Libertadores. Tá triste de ver esse time do Brasil. Meu Deus do céu. Abraço aí para todo mundo, um bom final de semana, uma boa semana, até semana que vem.